Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 526. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ela que é roteirista, pesquisadora de negritude, mulheres e horror no audiovisual, colunista aqui no Cinemação e produtora lá no canal dela no YouTube, chamado de Caricinha. Temos aqui Carissa Vieira. Oiê, tô muito feliz de voltar mais uma vez aqui. Não é? Então tô bem animada pelo podcast hoje. E hoje é formato diferente, hein, Cá? Hoje a gente tá aqui pra ficar perguntando coisas. Né? É isso aí, temos que ficar trazendo pessoas pra gente ficar cada vez mais rica a discussão, né? Porque hoje a Cá tá aqui comigo pra ajudar a bater um papo com uma pessoa super especial. Ela que já trabalhou como atriz, dubladora, apresentadora, produtora executiva de vários documentários e que em 2002 ela criou a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, um evento pioneiro no Brasil que promove a inclusão social, a educação através do cinema e o desenvolvimento do cinema infantil nacional, e que esse ano vai chegar à sua 22ª edição, exibindo 100 curtas e 8 longas nacionais e internacionais, um baita evento. E hoje temos aqui Luísa Lins. Boa noite. Tudo bem, Luísa? Oi, tudo ótimo. Uma alegria poder estar aqui conversar com vocês sobre esse tema tão pouco falado ainda, né, no cinema brasileiro, que é o cinema para as crianças. Então, agradeço a oportunidade e super legal estar aqui com vocês. Você sabe que há muito tempo a gente chegou a fazer um podcast, porque você viu que a gente está no podcast 526, esse daqui. Ah, uau! Então, há muito tempo, já faz alguns anos, a gente chegou a fazer um episódio sobre cinema para criança e tal, mas foi um episódio, já faz muito tempo, éramos outras pessoas, então acho que esse papo aqui vai ajudar demais, assim, a esclarecer, porque uma das grandes coisas que a gente vai conversar aqui é justamente sobre a construção de público, né? Então, eu tenho certeza que o papo vai ser muito rico, então só tenho que te agradecer, inclusive porque eu sei que você tá no olho do furacão, o festival para começar, e você tá aqui batendo papo com a gente, né, Luísa? A mostra começa no dia 11 de outubro, a abertura para os adultos, né, que eu separo um pouco, e dia 12 para as crianças, porque na abertura para as crianças não dá para ter muito salamaleque, né? A gente tem que elas não têm paciência, e tem razão, é um evento para criança mesmo. Entendi. E é isso, né? Falar de formação de plateia, sabe que é tão óbvio isso, né? Assim, é tão necessário, e eu fico meio chocada como a gente está há 22 anos nessa campanha anual, a gente nunca deixou de fazer. Outras pessoas antes da mostra faziam, né? Maria Alva Monteiro, no Cine Duque, aí em São Paulo tem a Beth Carmona, tantas pessoas que falam, né, da importância da formação de plateia, da formação para o cinema brasileiro, e só que isso, não sei porquê, cara, não entra na cabeça dos gestores públicos, não entra. Eles acham fofinho, eles acham legal, mas não tem nenhuma atitude, assim, concreta em relação a isso, né? Então, de novo, lá vamos nós de novo falar, né? Mas esse ano a gente vai fazer uma campanha. A campanha se chama O Cinema Brasileiro Precisa das Crianças e as Crianças Precisam do Cinema Brasileiro. Sensacional. E é interessante isso que você tá falando, Luísa, porque assim, quando a gente para pensar que a gente está vivendo um ano de retomada de políticas públicas, né, para o audiovisual brasileiro, nós estamos aqui recebendo justamente você para bater um papo sobre a importância da formação de plateia. Afinal de contas, a mostra acaba ajudando, né, e nessas últimas 2 décadas, ela levanta bandeiras sobre a importância do audiovisual na formação de crianças e de adolescentes. Então, até para fazer um link com o nosso podcast passado, onde a gente falou sobre cota de telas, é importante ressaltar que hoje no Brasil as bilheterias de filmes para criança são um dos maiores sucessos que a gente tem dentro do nosso mercado. Então é importante, e é por isso que a gente está aqui hoje para falar sobre formação de público, falar também sobre a mostra, qual que é o seu propósito, o que vai ter de novo na mostra desse ano. Vamos falar também um pouco sobre a questão da conexão, né, cinema, filmes, criança. Por que isso é importante? Como que o cinema ele pode ajudar na formação de uma cultura, ou como que o cinema pode ajudar inclusive a criança a se ver representada, e qual a importância disso. Enfim, a gente tem um papo muito bom aí pela frente, muito educacional, e certamente vai ajudar a gente a entender um pouco mais em que pé a gente está hoje no Brasil, como que a gente está se sentindo, né,
em relação à nossa educação cinematográfica e quais os caminhos a gente está trilhando ou que a gente quer ainda trilhar. Quais são os desafios pela frente? E nada melhor do que falar com uma pessoa que tem vasta experiência no assunto. Então vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Vamos lá. Vamos começar esse papo, então, partindo justamente desse slogan que você falou, que já sintetiza muito bem, né? As crianças precisam do cinema brasileiro e o cinema brasileiro precisam das crianças. Eu queria que você começasse explicando isso, essa relação entre as crianças e o cinema. Porque a gente sabe que existe uma relação educacional ali e tal, mas eu queria que você explicasse um pouco mais, se aprofundasse um pouco mais nisso. Que isso? Né? As crianças brasileiras, elas precisam ver conteúdo onde elas conseguem ver a cultura delas na tela, conseguem se ver na tela, se ver representada na tela, né? E, além disso, além da formação do cidadão, formação para a diversidade, imagina, né? Hoje em dia, audiovisual, as telas são tão importantes e a gente precisa trabalhar com isso. E, além disso, além de ser importantíssimo para as crianças, é importantíssimo para o cinema brasileiro. Você pega qualquer país, hoje em dia, que está bombando no audiovisual, faz formação de plateia, né? Sim. E a gente não faz, no Brasil não se faz, assim, me dá uma certa tristeza a gente recomeçar com várias políticas, né? A gente está recomeçando, depois de 4 anos de negação total de tudo, né? Uhum. Então, assim, recomeçar e não pensar nisso me dá um certo cansaço. Eu até estava brincando, eu quero me aposentar, né? 22 anos, mas eu não posso me aposentar antes que caia essa ficha, né? Porque eu sou da geração da ficha. Sim. Que caia essa ficha para os gestores públicos, né? Sim. Mas é complexo, assim, por isso que a gente quer fazer essa campanha esse ano, vamos ver como é que vai ser. Tive essa ideia há pouco tempo, estou correndo atrás de várias pessoas, né, que trabalham com cinema para criança, para falarem, né, cada um do seu ponto de vista, do seu local, realizadores, educadores, para ver se a gente consegue chamar a atenção. Ainda é muito... O cinema para criança no Brasil, ele não existe. E uma coisa que me deixa mais perplexa é que, historicamente, né, são os filmes com as maiores bilheterias, né? Pois é. Não dá para entender, né? Não dá para entender. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque é isso, né? São os filmes com maior bilheteria, mas aí... Antes da questão da formação de plateia, eu queria muito saber sobre esses filmes mesmo. Ok, eu sei que recentemente a gente teve os filmes da Turma da Mônica e a gente sempre tem alguns lançamentos e eles dão muito público, mas você acha que, pensando na própria produção brasileira, a gente tem realmente um grande investimento na produção de filmes voltados especificamente para o público infantil? Não, com certeza não tem. É porque eu acho que quando a gente fala cinema para criança, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Em produção, difusão, informação de plateia, e não tem. A gente fez uma campanha, a gente trabalhou muito assim, com a Secretaria do Audiovisual, não me lembro bem o ano, e a gente teve um edital. As políticas públicas do desenvolvimento para o cinema para criança são muito poucas, em todos os sentidos. A gente teve uma criança, foi até idealizado lá no primeiro governo Lula, pela Beth Carmona, Rosa Crescente, e foi a primeira política, assim, sabe, para desenvolvimento, para produção de curta-metragem, mas foi muito legal. Então, o Curta Criança escolhia 20 projetos do Brasil inteiro e dava um workshop, porque naquela época eles falavam uma coisa que eles têm toda razão: a gente não sabe produzir para criança, a gente não tem esse histórico, a gente não tem esse know-how. Então, esse Curta Criança surgiu com um workshop, que foi muito interessante. Isso foi em 2004. Então, curtas-metragens nós temos muitos. Tanto que esse ano nós tivemos 100 curtas-metragens selecionados para a mostra. E eles acontecem muito por causa desse Curta Criança lá atrás. Ele foi muito formador.
Tanto que as produções para criança e curta-metragem, a gente tem coisa muito boa. Em relação aos longas, também a gente teve um encontro aqui grande na mostra, na época era o Paula Ribeiro, ele veio. A gente teve um edital de longa, mas logo teve o golpe da Dilma, e esse edital morreu. A gente, na reunião com o presidente da Ancine, eu falei, tudo que eu estou falando aqui, eu acho que caiu, assim, eu acho que ele pensou alguma coisa. E a API entregou, uma das diretoras da API entregou há pouco tempo, está tendo um outro festival aqui em Florianópolis, que é o FAM, entregou várias diretrizes para a Ancine. E dentro dessas diretrizes tem o cinema para criança. Eles estão defendendo também o cinema para criança. Então, longas, a gente tem muito poucos. Mas o que a gente tem de longa são coisas maravilhosas, né? Tanto que vocês viram no último prêmio do cinema brasileiro, a melhor animação foi Tarsilinha, que é uma obra de arte, né? Da Célia Catunda. O Pluft ganhou o melhor filme infantil. Tem a Turma da Mônica, tem Menino Maluquinho, tem Castelo Rá-Tim-Bum. Na mostra, no começo da mostra, como a gente não tinha muitas produções de longa para exibir, a gente começou a exibir meio que um histórico do que foi produzido para criança. Muita coisa boa, né? Mas é muito pouco, né? Tem uma pesquisa que falava, quando a gente começou a mostra, de tudo que era produzido no Brasil para criança, de tudo que era produzido no Brasil, só 2% era para criança. Depois de 10 anos de mostra, passou para 4%. Já é alguma coisa. Ano passado, nós tivemos 8 filmes brasileiros. Já é uma coisa incrível. E esse ano nós temos 6 filmes brasileiros, longas-metragens. Eu acho que tem muita gente séria, muita gente boa que trabalha para criança, mas é isso. A gente teria que ter algum tipo de incentivo a mais, porque produzir para criança também não é simples. Às vezes as pessoas acham que para criança é mais fácil. Não é, né? Trabalhar com elenco infantil não é fácil. Tem todo um cuidado que tem que ter no set, então precisaria de algum tipo de incentivo. Inclusive tem essas coisas, né, de tipo, como você falou, criança não pode trabalhar em determinados horários, tem que ter acompanhante. E aí, assim, eu fico pensando também nessa coisa que você tá falando, de ter esse incentivo, porque também, para chegar nas crianças, e até é uma dúvida, mas assim, precisa chegar aos pais também, né? Porque as crianças, elas não conseguem ir sozinhas, então para ir ao cinema precisa dos pais, dos tios, dos avós, da escola, enfim. É exatamente isso, né? A criança, ela não pode circular, ela não pode é difícil para a criança, é complexo defender o seu direito, né? Porque além de tudo que a gente está falando, é um direito da criança de ter acesso à cultura. Inclusive está na Constituição brasileira, é um direito. Só que tem isso, né? Assim, a mostra de cinema infantil, eu amo fazer por causa disso, né? Assim, é um evento completamente gratuito e a gente vê as famílias. E a gente vê que quando a gente realmente se esforça para que as crianças cheguem no cinema, dá certo, né? Então a mostra, assim, nós imprimimos toda uma programação e distribuímos em todas as escolas de Florianópolis. A mostra lota. Durante a semana a gente faz para as escolas. Então é muito legal que as crianças que vão com as escolas durante a semana convidam os seus pais para ir no final de semana. Porque a mostra é completamente gratuita, ela dá pipoca. Eu brinco que só falta eu buscar as famílias em casa. Vamos, amigos, vamos ao cineminha, é tão bom. É que as famílias não têm essa oportunidade. Os cinemas hoje estão dentro do shopping, isso já é uma coisa mais proibitiva, muita gente não se sente à vontade de entrar no shopping. É caríssimo, né? Uma família com 1, 2 filhos no cinema vai gastar muito mais de R$100, né? Então, por isso que eu amo muito fazer a mostra, sabe? Assim, é muito cansativo, desgastante, assim, mas é uma alegria ver esse retorno, a alegria das crianças, sabe? A gente transforma o centro administrativo num centro cultural para criança, porque ali tem um teatro, mas não é um cinema e nem é um centro cultural para criança. A gente transforma no centro cultural para criança e a gente coloca uma tela gigante. Deixa eu até te perguntar uma outra coisa, Luísa, porque quando você falou assim, a gente está numa retomada, e depois você estava falando justamente sobre que você está
há 22 anos encampando isso e falando sobre a construção de público e a importância de se criar, né, um cinema pensando também nas crianças e tal, na hora me deu um choque, assim, porque quando você falou retomada e eu tô há 22 anos fazendo isso, eu falei, caraca, às vezes nem é uma retomada, é um começo mesmo, mas quando você falou do curta criança, é porque realmente existiu, num tempo atrás, algumas iniciativas para pensar um pouco melhor isso, só que era tudo muito tímido, então, né? Você sempre viu esse mercado dessa forma, assim, as coisas foram acontecendo de uma maneira muito tímida, né? Sim, muito tímida. E assim, você vê, 22 anos, né? Inacreditável. 22 anos que a gente bate nessa mesma tecla, né? Antes do golpe também, em 2016, a gente fez uma reunião aqui na Mostra, junto com a Secretaria do Audiovisual e a Secretaria de Educação, Formação Cultural do MINC, para pensar sobre a Lei 13.006. Eu não sei se vocês sabem, essa lei é uma lei do Cristóvão Buarque que obriga 2 horas mensais de cinema brasileiro nas escolas. Eu acho isso revolucionário. Porque, primeiro, eu acho inacreditável que o Ministério da Educação ainda não tenha um projeto em relação ao audiovisual. Né? Assim, eu acho chocante essa altura do campeonato. Eles têm programas de livre leituras maravilhosos no MEC, mas não tem nada do audiovisual. E o mundo, hoje em dia, ele passa pela imagem, ele passa pelas telas. Então, em 2016, durante 6 meses, a gente fez uma reunião, foi muito incrível isso também. Com o MEC, com o MINC, TV Escola, Ancine, produtores, realizadores de festivais para criança, fez um grande grupo que estudou como regulamentar essa lei. E a gente entregou esse estudo no Conselho Nacional de Educação uma semana antes do golpe também. Então, eu acho que a gente vinha num crescente. Entendi. Esse grupo que trabalha estava vindo, já estava com edital de longa-metragem, o Curta Criança estava indo, tinha coisas acontecendo. Daí a gente realmente passou pelo golpe, que foi uma coisa muito difícil para todo mundo, né? Eu sempre trabalhei com cinema e direitos humanos também. Aliás, a Mostra de Cinema Infantil, ela é uma mostra de cinema e direitos humanos também, porque é uma mostra que traz a questão da diferença, mostra a diversidade. Então, a gente vinha num crescente e teve aquela ruptura muito forte. Então, assim, retomar não é simples, mas a gente fica com muita expectativa, né, que vamos retomar, e eu acho que ainda não está acontecendo. Então, agora, eu estou até tentando, né, retomar esse grupo. Tá. Mas, assim, muito tempo se passou, né, então eu brinco, né, assim, tem que ter muita energia para fazer um festival, né? Festival para criança tem que ter mais energia ainda. Então eu brinco, né? Que, meu Deus, até quando eu vou ter que repetir as mesmas coisas? O mais engraçado é que eu dou as entrevistas, às vezes, ou fui fazer uma fala outro dia no Com Kids, e eu falei, gente, será que daí eu até perguntei para minha amiga, mas será que eu tenho que falar tudo de novo? Ela tem, Luísa, tem que falar. Então é isso, a gente tem que repetir sempre, porque daí você vai chegando nas novas gerações, que precisa, né? A gente precisa, assim, quando eu vejo todas essas questões, né, que estão falando de cota de tela, que é fundamental, óbvio, mas se a gente não fazer formação de plateia, nada vai funcionar. O brasileiro não vê cinema brasileiro, não adianta. A grande maioria do povo brasileiro não vê cinema brasileiro, não vê nada. Então, se não tiver formação de plateia, não adianta nenhuma outra política. Tem que ser um programa estruturado de desenvolvimento e fortalecimento do cinema brasileiro. Eu não acho que funcione assim, só pensar na produção. O cinema brasileiro, as políticas do cinema brasileiro, elas são muito focadas só na produção. Entendi. Então, faz um filme, exibe em alguns festivais, depois coloca no streaming. E quem é que vê filme, sabe? Quem é que vê streaming? Você pega, a grande população não vê, entendeu? Essa questão da lei, que eu estava falando antes, que é a Lei 13.006, se a gente conseguisse, sabe, realmente colocar nas escolas, que é o que a Mostra faz, né? Agora, assim, a Mostra vai começar dia 12 e a gente vai estar em mais de 100 unidades escolares aqui em Florianópolis, né? E outras porque não é tão complexo. Se a gente conseguisse regulamentar essa lei, mas assim, não adianta
algumas pessoas falarem, né? Se não tiver realmente uma vontade política do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação se unirem para pensar isso, né? Porque seria importante para a cultura de paz nas escolas, porque o audiovisual é maravilhoso, entendeu? O audiovisual ele pode ajudar em várias questões. Eu tenho tantas experiências, sabe, de crianças problemas assistindo filme e morrendo de rir, saindo felizes. Eu tenho tantas memórias na minha vida, sabe, de crianças que sofriam bullying, eram tristes, daí vê um filme, vê uma criança que nem ela, sai fortalecida. Então, assim, o audiovisual na sala de aula, ele pode ser transformador, e a gente ter um cinema focado para as crianças vai mudar todo o cinema brasileiro, que vai começar por onde tem que começar, que é na formação de plateia com as crianças. Assim, você vê na França, por exemplo, tem um programa nas escolas incrível de formação de plateia, você pega a própria Coreia, assim, para os jovens, meu Deus, os filmes, as séries para os jovens, e a gente aqui continua. Então você pega assim, a criança brasileira, ela vai ver filme brasileiro a partir de 17 anos. Vai ver Turma da Mônica de vez em quando, mas o ingresso é caríssimo, né? Assim, daí vai passar na Globo um dia, mas é tudo muito raro, né? Sim. Então, quer dizer, até os 17 ela vai ver muito pouco do cinema brasileiro. Daí ela vai começar a ver com 17 e ela não vai gostar, porque ela foi formada pelo cinema americano, né? Assim, e eu acho mais chocante ainda isso, né? Termina os filmes, que são ótimos. Os meus filhos viram os filmes da Disney e tudo. Mas eu não acho correto uma criança crescer só com uma referência de um outro país. Que devia ser uma questão de soberania isso, né? Exato. É uma questão de indústria, porque você pega, né, a indústria audiovisual americana é uma das maiores que tem. Isso leva ao turismo, isso leva a tudo, e a gente aqui sem uma força, porque eu sei que o Congresso é complexo, eu sei tudo isso. Falta um debate um pouco mais aprofundado. Eu acho que tem até, assim, a gente tem indícios de que é um produto que se vende muito bem também. Porque até pegando alguns dados aqui, e a gente conversou no nosso último episódio, a gente falou aqui sobre cota de telas, explicamos o que é isso, né, e tudo mais. Mas tem um dado muito interessante que de janeiro até esse mês foram lançados 96 longas brasileiros, comercialmente, né, nos cinemas. E segundo os dados do site do Filme B, ele mostra que 3 superaram a casa dos 100 mil espectadores. O primeiro foi Os Aventureiros, A Origem, que é um filme infantil, que ele teve 425 mil ingressos vendidos. E em segundo veio Desapega, que daí é um outro filme que não tem essa temática, é um pouco mais velho, assim, mas podemos dizer que é um filme adolescente, assim, que daí já teve 153 mil, então tem você vê o tamanho, né, da diferença de venda de ingresso. Então, a gente quando vai olhar para os números, a gente vê realmente que, assim, é um público que tá a fim de consumir, que gosta de ir no cinema, que gosta de ver na tela grande, né, histórias que tenham a ver com o seu cotidiano, se sentir representados ali mesmo, né? Então isso que é mais engraçado, porque quando você fala de soberania, eu acho que tem uma outra questão, que daí não sei como é que você vê isso, é que depois do golpe, depois de tudo que passou, e a gente teve praticamente um congelamento, né, de tudo isso que aconteceu dentro do mercado cinematográfico brasileiro e tal, e para além disso, a gente ainda teve uma ebulição do pensamento reacionário, conservador, que parece que criou ainda mais uma barreira justamente para a gente pensar em cinema brasileiro, para pensar em construção de público e tal, e tudo isso virou mais desafio, né? Porque se antes, lá atrás, se a gente pegar entre 2012
2019 ali, a gente tinha mais ou menos 13% dos filmes que estavam no mercado ali, que estavam sendo exibidos, eram de filmes brasileiros. E agora o número caiu para 1,4%. Nossa, é chocante, né? É chocante. Então, é assim, é uma queda muito grande. E aí tem tudo isso, né? Quer dizer, como até a Carissa estava falando, você vai ter que ter um trabalho de educação dos próprios pais, dos tios, dos avós, que já tem um pensamento, às vezes, reacionário, conservador e tal, contra o próprio cinema brasileiro, mas é um cinema que se mostra muito lucrativo também, porque quando você vai olhar as maiores bilheterias, sempre tem alguma coisa infantil ali no meio. Sempre. Mas sabe que eu acho que existe uma questão, assim, dos pais e dos avós. As famílias estão meio perdidas nesse novo momento, né? Entendi. Também de telas, de computador, de filho muito ligado no celular. E o cinema é um programa de família, né? Uhum. Se fosse possível economicamente, entendeu? Se tivesse uma campanha como tem os outros filmes internacionais, enfim, eu acho que as famílias iriam, porque é um programa. Ir ao cinema é um programa, é uma maneira da família estar junto. Eu percebo isso na mostra, mas é isso, não tem condições financeiras, e não tem conteúdo, não tem programação para isso. Então é impossível mesmo, né? Porque eu falo isso porque eu vejo na mostra. Famílias, pai, mãe, avô, avó, todos felizes no cinema, saindo, né? A pipoca a gente dá depois. Então, é que não tem publicidade, não tem condições financeiras, é complexo, mas eu acho que se a gente conseguisse fazer algum tipo de programa que subsidiasse um pouco os ingressos para as famílias, para os filmes infantis, se a gente conseguisse pensar nesse programa, quem sabe, com essa formação na escola, se a gente conseguisse criar um programa estruturante para o cinema brasileiro, trazer as famílias não seria tão complexo, entendeu? Entendi. É complexo porque é tudo lutando contra, né? É tudo lutando contra, não se produz filme para criança, não se vai além com algumas outras políticas. Então, assim, por milagre, né? Esperar um milagre. Mas eu penso que agora a gente vai fazer essa campanha na mostra, né? O cinema brasileiro precisa das crianças, as crianças precisam do cinema brasileiro. A gente está tentando chamar várias pessoas, né, que trabalham. Vamos ver, né, se a gente consegue sensibilizar. O Ministério da Cultura, por exemplo, lançou há pouco tempo um curta criança. Pô, no primeiro momento, legal, né? Mas daí eu fui ver só para novos realizadores. Então, existe também um preconceito achando que só novos realizadores vão querer fazer para criança. Existe um preconceito como se filme para criança fosse uma coisa menor. Entendi. Tem isso, é uma coisa menor, então dá menos dinheiro. Devia ser ao contrário, né? Como a Carissa estava falando, né? Que tem várias coisas que envolvem um set para criança. Então, cria um curta criança só para novos realizadores. Mas eu conheço realizadores, e eu fui uma dessas, que adora fazer curta para criança. Muita gente que tem uma escola, sabe, que gosta de produzir curta para criança, porque o curta da criança, para criança é isso, cabe na hora aula, as crianças curtem, sabe, uma coisa mais curtinha, e daí não fazem só para novos realizadores, como se fosse a porta de entrada para o cinema fazer para criança. Poderia até ser, mas não é todo mundo. Eu tenho vários amigos realizadores que não ficaram chateados. Pô, eu queria tanto fazer outro filme. Então, assim, acho que falta uma ampliação, assim, da importância e do que pode ser, o que pode vir a ser, né? Como pode transformar a nossa sociedade. Porque o cinema muda vidas, né? Eu acho que cinema muda vidas. Sim. Eu faço a mostra de cinema infantil porque eu vi quando eu era na minha infância, eu vi Aventuras do Tio Maneco e eu fiquei louca com aquele filme. Não sei o que fez aquele filme que me deixou maravilhada. E quando eu comecei a fazer a mostra, não tinha caído assim, o meu entendimento que eu fazia por causa daquilo. E depois eu entendi, né? Assim, As Aventuras do Tio Maneco, Tati a Garota, Marcelo Zona Sul, foram filmes que marcaram a minha infância e a minha juventude. Então eu tenho certeza, assim, eu vejo a criação dos meus filhos também, né? Que
Coitados, eu era realizadora da Mostra de Cinema Infantil, eles tinham que ver tudo. Mas eu vejo a diferença neles, como eles sabem conversar, sabe? Uhum. O cinema, ele é fundamental, acho que na formação, assim, fundamental. E eu fico triste de ver que esse mundo adultocêntrico não consegue perceber isso, né? Mas, de certa maneira, isso também é como a sociedade brasileira trata as suas crianças, né? Sim, sem dúvida. É um reflexo, né? Eu penso que é um problema do audiovisual, mas eu fico me questionando também se não é um problema de como a sociedade como um todo enxerga as crianças, como se criança fosse um ser humano... Tá, talvez seja exagero dizer que olham para a criança como se não fossem pessoas completas, assim, Com talvez. certeza. Tratam como um ser humano menor. Com certeza, com certeza. E por causa disso, quando eu comecei a mostra, todo mundo achava que, ai, que fofinha, a Luísa vai fazer uma mostra de cinema para criança. Eu odiava isso. Porque não é ser fofinha, é porque eu acredito que isso é fundamental para a formação do ser. Então, assim, desde o primeiro momento, a mostra, eu quis provar para as pessoas que não é uma brincadeira, que não é porque eu gosto de palhacinho, sempre no diminutivo, não é porque eu gosto de filminho, né? Eu gosto de cinema para criança, assim, de coisas, né? A gente tem filmes incríveis. Então, assim, desde o começo eu fiz questão, sabe, de botar no hotel melhor da cidade, de fazer uma programação super diversificada, trazer os grandes nomes do cinema internacional. Eu sempre fiz uma coisa grandiosa por vários motivos, e o maior motivo é esse também, assim, a maneira que a gente prepara o ambiente, quando as crianças chegam lá, elas pensam, nossa, tudo isso é para mim, isso me deixa tão feliz, sabe? As crianças merecem, precisam, têm um direito, né? Tem um direito. E ao mesmo tempo eu também faço isso porque, assim, porque tem esse olhar diminutivo. Eu me lembro que o Ziraldo veio aqui na décima mostra e ele falou, nossa, Luísa, que lindo, nunca pensei... É que a gente é cheio de preconceito no país, né? Eu nunca pensei que sair do eixo Rio-São Paulo, chegar aqui numa coisa para criança e ter um evento tão extraordinário, tão bem cuidado. Então é isso, a gente faz para tentar realmente reverter, assim, um preconceito que tem, né? Sim. Mas eu acho que aos poucos, assim, eu não sou uma pessoa pessimista de maneira nenhuma, né? Porque se eu fosse uma pessoa pessimista, eu não faria uma mostra de cinema para criança, né? Há 22 anos. Mas, assim, eu acho que esse processo todo caminhou muito até 2016, por ali, né? 2017, 2018, e depois, como todo o país, né, ficou na escuridão. Exato. E agora está saindo. Pode ser, né? Assim, essa vai ser a segunda mostra pós-governo passado e pós-pandemia. Vai ser uma mostra muito intensa, né? Sem curtas, longas metragens muito potentes e até surpreendentes, porque me chegaram coisas muito boas. Eu acho que a produção brasileira tem melhorado muito. Então, eu acho que pode ser, sabe? Que agora também, pode ser que seja mais rápido. Queria que você falasse um pouco do seu sentimento, porque eu tava lendo aqui, né, uma história que eu achei muito legal, justamente sobre essa sua conexão com o filme As Aventuras do Tio Maneco, que é um filme de 71 e tal, que é estrelado e dirigido pelo Flávio Migliaccio, né? E tem uma história de que quando ele morreu, ele deixou uma carta falando que ele tinha achado que tinha sido um desperdício a vida dele e tal, e você, impactada com isso, pegou e foi conversar com o filho dele, não foi isso? Foi, porque, assim, realmente... Eu passei a infância no Rio, né? Eu fui morar no Rio muito cedo. Eu sou aqui de Santa Catarina, mas eu fui morar no Rio muito cedo. E esse filme realmente, assim, é muita cara da minha infância. E quando ele morreu, ele deixou uma carta, né, dizendo que será que a vida dele tinha valido a pena? Será que ele não tinha vivido em vão? Porque ninguém dava mais valor para a arte? E aquilo, quando eu li, cara, me
me emocionou demais, né? E daí, em épocas de redes sociais, né, eu por algum motivo, eu era amiga do filho ali pelas redes sociais, e eu mandei essa mensagem para ele, né? Eu falei, olha, a vida do teu pai não foi em vão, foi por causa do teu pai, eu faço uma mostra há 20 e pouco, né, 20 anos na época, não sei, faz uns 2, 3 anos que ele morreu, e eu já levei cinema para mais de 1 milhão de crianças. Então, assim, olha a força disso, né? Então, por isso que eu digo como o cinema muda, né? Uma vida, impacta uma vida. Um filme que eu vi e aquilo me emocionou muito, mas é isso, né? Eu mandei a mensagem, acho que o filho dele ficou muito emocionado também, porque nenhuma vida é em vão, né? Primeiro... lógico. Não, e ainda mais o Flávio Migliaccio, né? Que ele era uma personificação, assim, infantil, ele tinha uma coisa que você olhava e você sentia uma empatia, um carinho por ele. Ele era um ídolo. E essa força do impacto que ele tem nas crianças, para mim foi muito forte, sabe? Assim, eu tenho 3 curtas, né? E eu acho que meus curtas têm uma leve inspiração nele também. Então é isso, assim, você vê, né? Mas eu entendo, né? Você envelhecer, você morrer, foi naquela época, acho que foi um pouco antes da pandemia, eu não sei se foi por ali, e também do golpe. Deve ser muito triste. Eu queria ter podido ter dito isso para ele, né? Mas quando ele morreu, é que eu acho que caiu a minha ficha, assim, quando eu li aquilo, que ele tinha deixado essa carta, ali me impactou demais, e ali eu entendi que eu fazia o que eu faço por causa dos filmes dele, né? Não só no cinema, como também na televisão, né? Tinha Shazam e Xerife. Ele era maravilhoso. E eu vejo isso, assim, né? Não só o Flávio Migliaccio, mas eu vejo, por exemplo, o Jacques Tati, né? Eu tinha uns 14 anos, eu vi um filme do Jacques Tati. E na época eu odiei, eu saí no meio. Hoje em dia é minha referência. Quando eu faço filme, eu penso no Jacques Tati. Então, assim, o cinema tem isso, né? O cinema tem isso. Ele te impacta de uma maneira muito incrível, assim. E eu acho que a gente teve grandes ídolos aqui no Brasil que foram mal aproveitados, né? Assim, mesmo se você pega o Didi, ou aquele filme deles que eu exibi na mostra também, que eu amo, Saltimbancos Trapalhões. Sim. Eu amo, para mim isso é uma obra de arte, o Saltimbancos Trapalhões. Também vi pequena, exibi na mostra. A gente tem no Brasil muita coisa boa, né? Porque nós temos uma literatura infantil maravilhosa, começa por aí. Exato. Justamente pegando carona nisso que você falou, né, que nós temos coisas maravilhosas, eu queria... O que está sendo produzido na atualidade? Quais recomendações, assim, você daria para o público que... A gente sabe, por exemplo, que a mostra vai estar online também, não vai estar só disponível para ver ao vivo e tal, mas, assim, quem quiser ir procurar em algum lugar filmes contemporâneos, assim, que são interessantes para mostrar para os seus filhos, para os seus sobrinhos e, enfim. Quais recomendações você daria hoje, assim? Olha, a gente teve esses 2 grandes filmes que foram vencedores no Prêmio de Cinema Brasileiro, né? Que é Tarsilinha, é uma obra de arte. Pluft Fantasminha é demais, é emocionante. É outra peça de teatro que me marcou demais, eu vi na época do tablado, e foi muito curioso. Eu acho que, no fundo, eu faço a mostra para agradar a minha criança, né? A minha criança aqui. Porque o Pluft Fantasminha, eu só vou contar isso, depois eu volto para as recomendações. A atriz, que é a Maribel, veio. A foto que eu tô abraçada com a Maribel parece, assim, a Luizinha de 7 anos abraçada com o seu ídolo. E o mais engraçado, porque essa questão de você produzir para criança, tem isso, né? As crianças crescem. A Maribel tá gigante, não é mais a Maribelzinha. E a foto, eu abraçada com ela, assim, sempre tem um bate-papo depois da mostra, sabe? Pluft Fantasminha é uma obra de arte, fala muito da gente, dos nossos sonhos, das nossas brincadeiras de criança. Daqui a pouco vai estrear também a Arca de Noé, né, do Sérgio Rezende, que também eu acho que vai ser maravilhoso, porque tem isso, então, no Brasil, nós temos uma música, a música produzida para criança no Brasil durante muitos anos foi maravilhosa. Então a gente tem música, a gente tem literatura, então tem muita coisa. Agora tem uma série que é Marcelo, Martelo e Marmelo, né, que é da Ruth Rocha, inspirado na Ruth Rocha. A gente tem muita coisa boa, só que assim, nem adianta recomendar muito, porque onde é que as crianças e as famílias vão procurar? O Pluft Fantasminha, o Tarsilinha,
A Arca de Noé vai lançar nos cinemas daqui a pouco. Nós temos alguns filmes que nós vamos lançar aqui. A parte online da mostra é só de curtas, porque tem toda uma questão também do mercado, né, para longa-metragem. Então, os longas que nós vamos exibir na mostra esse ano, vai estrear Tutiteca na Biblioteca, por exemplo, que é um filme que demorou anos para ser feito, mas que é uma ode às bibliotecas, é uma ode à leitura. Tem muita coisa boa, mas assim, aonde ver, né? Existia um tempo atrás no Brasil, eu não sei se vocês se lembram, Programadora Brasil. A Programadora Brasil era um acervo gigante do cinema brasileiro. Mas na época era tudo com DVD. E eles fizeram uma pesquisa para ver qual era o maior público da Programadora Brasil. E ficaram surpresos. O que me incomoda é ainda ficam surpresos. Ficaram surpresos que o maior público era de crianças. E das escolas, todos. Daí até me chamaram, na época, para fazer curadoria. E eu fiz curadoria. A Mostra de Cinema Infantil fez uma parceria com eles durante muito tempo. Então, daí a programadora acabou, mesmo no governo Dilma, acho que a programadora acabou. E daí, então, eu penso muito nessa questão da gente ter uma plataforma só de cinema para criança, mas gratuito. E a gente não tem ainda. Porque eu acho que está na hora da gente pensar, Ministério da Cultura e Ministério da Educação, e isso, de uma plataforma de curtas e longas metragens para criança. Todo o filme brasileiro é feito com incentivo público, né? Então, de repente, pensar alguma maneira de pagar algum direito autoral, mas ter uma plataforma de longas e curtas para crianças brasileiras. Eu acho que isso é fundamental, se fala muito nisso, mas se fala muito da Lei 13.006, se fala muito que o filme para criança é o que atrai mais público, mas não tem nada concreto. Acho que a gente está precisando de uma ação forte em relação a isso. Porque senão o cinema brasileiro vai demorar mais um tempão até novamente a gente vir acontecer outra situação como aconteceu no governo passado, porque a gente sabe que isso é cíclico no Brasil, infelizmente, né? A nossa democracia, ela é frágil, volta e meia acontece isso, como aconteceu na época do Collor, que destruiu tudo, depois agora tivemos o Bolsonaro, que também destruiu tudo, então é sempre isso, né? Então, se a gente não tiver uma ação forte, assim, direcionada para a formação de plateia, para a produção, né, de conteúdos para crianças, se a gente não tiver, daqui a pouco vão perder o bonde de novo, né? Se a gente for pensar a Coreia, em termos de anos, é mais ou menos, começou um pouco antes que o Brasil. Então, assim, a gente está realmente atrasado, não tem mais tempo a perder, não tem mais tempo a ficar botando dinheiro só em produção e não pensar em toda a cadeia audiovisual. Não tem mais tempo, entendeu? Para mim é jogar dinheiro público fora. Assim, não pensar na formação de plateia, não pensar na produção de conteúdos infantos juvenis, é jogar dinheiro público fora. Tem esses filmes que são vistos pouquíssimos e depois vão para algum lugar que ninguém sabe onde. Então, não adianta nem recomendar, né? A gente vai recomendar onde é que a pessoa vai ver o Pluft. Por isso eu acredito que tem que ter a gente até pensou no nome na época, acervo de audiovisual livre. Assim, teria que ter uma plataforma gratuita. As pessoas não têm dinheiro, as pessoas que mais precisam ver cinema brasileiro, que mais precisam de conteúdos de qualidade, de conteúdos diversos, as pessoas que precisam se ver na tela, ver as suas realidades na tela, elas não têm dinheiro para pagar um streaming caro. Então teria que ser uma plataforma gratuita, como tinha a Programadora Brasil, com conteúdo brasileiro. Eu acho que só assim, eu acho que é esse programa, sabe? Eu idealizei um programa que aconteceu na Prefeitura do Rio durante um tempo, que é Cinema para Todos. Eu até fiz uma parceria com a Prefeitura do Rio na época, por causa dos curtas-metragens que eram exibidos na mostra, e eu doei para a Prefeitura do Rio para eles exibirem nos cineclubes. Então, esse programa é um programa que tinha cineclube nas escolas e que tinha as crianças iam ao cinema também. Tinha um cinema na escola e elas iam ao cinema. E eu acho que tinha que ter um programa que subsidiasse os finais de semana, além das escolas irem ao cinema, os finais de semana que as famílias fossem ao cinema também, sabe? Porque não se dá subsídio para tantas coisas no país, por que não para ir ao cinema? Entendeu? Por que não para fazer um programa desse nível? Mas um programa completo, estruturado, e isso, por um tempo, depois a coisa anda sozinha, se a gente conseguir fazer essa formação de plateia, né? Então,
Então vai salvar o cinema de rua, vai salvar o cinema de shopping, vai salvar o cinema brasileiro, vai salvar as crianças, enfim. Então é isso, teria que ter essa construção. É uma coisa ousada. E eu acho que passa também, inclusive, pelo enfrentamento do próprio olhar elitista, né? Porque o cinema, como você falou, hoje tá dentro dos grandes shoppings, os cinemas de rua têm sumido e tal. E eu acho também que vale a pena só trazer alguns exemplos que reforçam um pouco disso que a Luísa está falando, porque às vezes pode soar um pouco utópico e tal, mas se a gente pegar alguns exemplos que aconteceram realmente, isso reforça o ponto de que esse investimento contínuo e com ações públicas, a gente começa a reforçar essa cultura cinematográfica brasileira. Então, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, a gente tem um projeto que se chama Cine Boa Praça, que é um projeto cultural, educacional, itinerante. Ele acaba favorecendo, né, a democratização do acesso ao cinema e a outros bens culturais, né, através justamente da exibição gratuita de filmes em espaços públicos, e isso ajuda para a formação de jovens em produção audiovisual. A gente teve lá em 2017, por exemplo, aqui do lado, perto de onde que eu tô, né, em Salto, a gente teve, por exemplo, o Cine Boa Praça lá, e ele reuniu mais de 1.500 pessoas durante a exibição de um filme em praça pública. Então veja como é uma coisa que realmente atrai a multidão, quanto mais se você dá essa acessibilidade. E tem um outro caso também que eu fui pesquisar e que já faz mais tempo ainda, mas que reforça, né, novamente esse ponto, que lá de 2015, no norte de Minas Gerais, numa cidade que chama Patins, a gente teve também a exibição de um filme, do filme Cine Hollywood, né, que é um filme do Nordeste e tudo mais, e esse foi um projeto do Cine SESI Cultural, que visita cidades do interior, né, onde não há salas de cinema, e ele oferece entretenimento à população, incentivando justamente a abertura ou reabertura de cinemas locais. Porque nas décadas de 70 e 80, muitos cinemas do interior fecharam devido justamente à queda de bilheteria causada pela televisão, locadoras e tal, e aí eles acabaram fechando. E aí tem muita cidade que não tem cinema. A gente já falou aqui algumas vezes sobre as poucas salas de cinemas que a gente tem, né, no Brasil, pensando justamente no tamanho do Brasil, né? Mas lá nessa cidade de Patins, no norte de Minas, é uma cidade que tem cerca ali de 5,5 mil habitantes, né? E eles tiveram essa experiência. E quando eles colocaram o filme para ser assistido, cerca de 700 moradores da cidade se reuniram para assistir o Cine Hollywood. Isso representa mais ou menos 12% da população daquela cidade. E aí tem vários relatos legais. Por exemplo, tem lá a dona de casa, a Maria Nilda Ribeiro Souza, que falou sobre essa experiência de ver um filme na tela, sabe, pela primeira vez e tal, que isso foi uma coisa incrível, assim. Tem também relatos de adolescentes e de crianças que falam justamente como foram impactadas de ter visto um filme na tela grande e falar, cara, isso é inimaginável ver essas cenas nessa tela gigante e tal. Então isso é muito legal de ver, porque a gente vê que realmente o público ele adere. Quando é disponibilizado, ele adere justamente à nossa própria cultura. Isso reforça, né, a nossa cultura. Então, é importante da gente ter em mente, porque quando a Luísa fala justamente sobre essa questão de incentivo, de criar políticas públicas e tal, é porque tem caminho e é um mercado lucrativo. E aí,
Eu ia até pensar, enquanto você estava falando, eu estava pensando outra coisa, porque eu sou da geração que assistiu na escola o Ilha das Flores, que para mim é um clássico do Jorge Furtado e tal. E assim, aquele era um documentário que ele tem, né? Ele tem ainda um linguajar assim irônico, ele trabalha com sarcasmo e tal. O texto é muito legal e era isso que eu lembro que a gente ficava assistindo e achando legal isso, assim, que ele tinha uma coisa meio que tirando um pouquinho de sarro ali e tal. E aí, recentemente, a gente até entrevistou aqui o Ale Abreu, né, que lançou aí o Perlimps, que é uma animação maravilhosa, assim, que além de ser super lúdica e tal, traz todo um discurso de meio ambiente, de conservação e tal. E aí eu vejo como que a linguagem, né, ela vai se transformando. E aí o que eu ia te perguntar era justamente isso, assim, porque enquanto a gente não tem uma plataforma como essa que você falou, que seria realmente excelente e tal, mas eu acho que a gente ainda vai demorar para ver uma coisa assim. De repente, exibir essas obras e tal nas escola pública e tal, poderia ser um caminho também para, além de divulgar a obra em si, divulgar os autores e tal, ainda conseguir propagar ainda mais esse discurso de uma forma mais educacional e tal. Você acha que isso pode ser um caminho também? Não, com certeza. Como eu te falei, tem essa lei, a Lei do Cinema Brasileiro na Escola, que é 2 horas mensais. Essa lei é fundamental. Uhum. Mas a gente fez esse estudo para regulamentar essa lei e ela não foi regulamentada ainda. Pois é. Isso é fundamental, porque se o cinema está nas escolas, como você falou, você ficou impactado por um filme. Uhum. E provavelmente ali começou o teu amor por cinema também, né? É muito provável. É muito provável. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que tem que ter todas essas ações. Tem que ter essa plataforma, tem que ter a lei, tem que ser regulamentada. Porque falam, assim, até outro dia eu vi algumas pessoas do Ministério falam de uma maneira ainda sem compromisso. Uhum. Sabe, essa lei está rolando há muito tempo. Durante 6 meses, eu e um grupo fomos para Brasília para estudar a regulamentação dessa lei. Porque realmente vai ser revolucionário se todas as crianças do ensino básico puderem assistir filmes todo mês, 2 horas por mês. Imagina que revolucionário. Pois é. Mas revolucionário não só para o cinema, como para a educação. Como para a educação, para a cidadania, educação, para tudo, para a diversidade, para as diferenças, né? E sabe, Luísa, eu fico pensando, esses dias eu estava ouvindo um podcast, e aí, fazer um paralelo aqui, só para pensar mesmo, que eu tava ouvindo esse podcast e eles estavam falando sobre a lei da vadiagem, que ainda existe no Brasil, ela só não é mais aplicada. E essa é uma lei super racista, né? Que assim, era uma forma que o governo arranjou para colocar as pessoas que tinham tido ali sua alforria, estavam livres e tal da escravidão, só que daí criaram uma lei da vadiagem que meio que tornava os escravos de novo. E essa lei ela foi se modificando ao longo dos anos e até hoje ela existe. Então assim, você vê um negócio que ela não é mais aplicada, faz alguns anos que ninguém é preso por vadiagem. E daí você fica olhando pra isso e fala, caraca, tem tanta coisa. Gente, arranca, não precisa mais dessa... A gente precisa de uma atualização, né? Assim, total. Uma atualização, isso que você está falando, exatamente isso. Uma atualização, e é isso que eu percebo, até na educação, né? Até na educação. Eu acho que livro é fundamental, leitura é fundamental, mas hoje as crianças estão nas telas desde muito cedo. Então precisa também ter essa formação artística das telas para que elas possam diferenciar depois lixo de qualquer outro tipo de mensagem, entendeu? Então, assim, você ter uma aproximação com o cinema é a melhor formação que você pode ter para conseguir interagir com todas essas telas que tem hoje. Uhum. Né? Você ter acesso à arte, né? A arte nas telas. Então, acho que a gente está precisando de uma atualização, né? Forte. Nós vamos ter aqui na mostra um encontro do cinema infantil novamente. A secretária Joelma vem várias pessoas que trabalham com cinema para criança, em cinema e educação, e a gente vai tentar criar juntos, né, com ela é uma pessoa muito legal, muito aberta, mas a gente vai tentar se colocar à disposição para criar esse programa. Uhum. Precisa
programa estruturado. Assim, não adianta ficar lançando edital, ficar a Ancine dando dinheiro só para grandes produtores e não chegar no público. A dimensão público não existe no cinema brasileiro. Então é louco, como é que... Daí falam muito, não, mercado, Ancine, financeiro, porque daí eu batalho muito, eu sou vice-presidente do Fórum dos Festivais, e eu batalho muito que a gente tem que ter uma política também de difusão no Brasil e distribuição. Não tem. A única política que nós temos no Brasil é de produção em relação ao cinema. Não tem mais nada. Então, e os festivais é por onde as pessoas ainda assistem alguns filmes de graça, né? Você vê a mostra de Tiradentes, você vê a mostra, algumas cobram, Rio, São Paulo, mas também é diferente, mas a mostra de Tiradentes não. E várias outras mostras e festivais no país inteiro são gratuitas, como a mostra infantil. Então, ali, nesses festivais, é o único lugar que o público brasileiro, que os brasileiros têm a possibilidade de ver alguma coisa brasileira. Os festivais que também têm mostras paralelas, né, para criança. A maioria tem. Isso é muito legal. Isso é uma coisa muito boa. A maioria dos festivais, todos, tem mostras paralelas para criança. E então, as escolas muitas vezes levam as crianças para assistirem os filmes, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante. Mas eu concordo com você que a gente tem que ter políticas públicas para isso. Mas eu fico me questionando também, depois de tanto tempo de governo que tava... Assim, a gente não tinha nem Ministério da Cultura, né? Então, é duro, né, falar isso, mas é verdade. Pois é. Mas aí eu acabei de voltar de um festival que tinha sessões específicas para criança e tal, os colégios estavam lá. O Festival de Vitória, no Espírito Santo. E eu já vi isso em outros festivais também, né? Então eu fico me perguntando se não é um caminho e a partir desses festivais também outras ações irem acontecendo. Porque também eu já vi festivais que tem formação. Assim, tem toda uma questão de qual a idade das crianças que vão fazer alguma oficina. Na maioria dos casos elas são para adolescentes, e enfim. E aí eu pensei, você também pode dizer, porque eu não conheço muitas, né? Que tenham formação para criança mesmo, para criança de uma maneira lúdica, sei lá, começar a experimentar o cinema, sabe? Olha, hoje em dia a gente tem muitos lugares no Brasil inteiro que trabalham com cinema e educação, que apoiam as crianças para que elas consigam fazer seus filmes, que elas consigam produzir os seus próprios conteúdos. Isso eu acho que é uma tendência cada vez maior no Brasil, assim. Até a gente vai ter o pessoal da Paraíba, o pessoal da Bahia fazendo aqui na mostra, conversando sobre esse tema. Porque eu acho também que os próprios produtores brasileiros, eles também não entendem a importância, não só de ter espaços para as crianças assistirem, né, uma política para criança, mas também de próprios festivais. Assim, eu fico pensando, se lembra, não sei se vocês se lembram uma vez que teve uma crítica, alguém disse, agora tem cinema em qualquer lugar, qualquer ribeirinho tem, em qualquer lugar, à beira do rio tem festival. Que ótimo! Isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso. A atual diretoria do Fórum dos Festivais diz isso. Temos que ter um festival em cada cidade. Porque isso possibilita que o público daquela cidade, que as pessoas daquela cidade tenham acesso ao cinema. Mas também existe um preconceito dos próprios produtores, como essa fala que foi de um produtor, em relação aos festivais. Os festivais são incríveis, porque os festivais, além de trazerem, né, exibirem filmes recentes, debates, tudo, todos os festivais, a grande maioria ainda tem essa questão de formação com as crianças, né? Então, assim, os festivais é onde o cinema brasileiro acontece, onde tem os grandes debates, né? Mas existe também um preconceito, né? A gente, por exemplo, tinha uma linha na Ancine, que era, se não me engano, era a linha 11 de apoio a mostras e festivais, e não tem mais esse ano, não voltou ainda. A gente queria entender por que não tem, né? Tem vários preconceitos aí, sabe? Tem vários preconceitos, tem uma falta de entendimento e de achar que investir tanto dinheiro em produção significa que um dia a gente vai ter um cinema forte. Claro que se continuar assim, daqui, 100 anos, devagarzinho,
Mas se a gente tiver um programa mais estruturado, pensando na difusão, pensando na formação de plateia, pensando, né, e pensando no direito das pessoas de terem acesso. Eu acho que se os produtores conseguissem entender essa dimensão, seria melhor. Às vezes eu vejo um certo egoísmo, sabe, dos produtores, todos, óbvio, mas de alguns, quando não defendem políticas públicas para a formação de plateia, para a difusão. Então, acho que é uma falta de compreensão do que é uma cadeia, do que é o mercado do cinema, né? É por isso, inclusive, que nesse ano você vai levar a Joelma Gonzaga, né, que é secretária do Audiovisual, e o escritor e professor Daniel Mundukuru. Isso, porque no fundo tudo tem muito a ver, né? O Daniel, eu convidei ele que vai fazer a abertura para os adultos, né? E a gente vai falar de Educando para a Diversidade, cultura de paz nas escolas. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, infelizmente a gente tem um governo um pouco não tão aberto para essas questões, tem a ideia de combater a violência na escola botando policial na escola. E não é assim que você resolve violência na escola, né? Então, como é que você pode promover a paz nas escolas? É ensinando para a diversidade, ensinando para aceitar as diferenças, ensinando que o mundo é legal porque ele é diferente e que chato se fosse todo mundo igual. Então, eu acho que a palestra do Daniel, ele vem muito ao encontro do que a gente está falando aqui. Então, eu tô bem feliz, assim, que dia 11 ele vai estar aqui falando disso. Eu queria muito ter alguém chamado a Priscila, que é do Todos pela Educação, para ver se ela é maravilhosa. Eu queria ver se ela consegue defender essa ideia do audiovisual na escola, né? Então, que eu acho que o audiovisual pode ajudar muito na cultura de paz. Sim. Quando você vê esses filmes que tratam de tantas questões, né? Tantas questões de direitos humanos, te faz refletir, te faz colocar no lugar do outro, isso ajuda para a cultura de paz na escola. Então, o Daniel, ele vai fazer essa abertura para os adultos e a Joelma vai participar do encontro, que é isso que a gente quer sentar com ela. Ela está muito aberta, né, para tudo isso. A gente quer sentar com ela, mas ela mesmo diz, me cobrem, né? Vocês fica lá, cobra bastante da gente, porque é muita coisa, né? É muita coisa para ser refeita, né? Muita coisa iniciada depois de 4 anos tão difíceis, tão complexos, né? Então ela vai vir e a gente vai ter várias pessoas aqui dessa área. Inclusive a gente vai exibir também o filme do Ale aqui e vamos tentar com ela construir esse programa. Não, eu fico vendo aqui toda a programação que vocês estão construindo. Esse papo aí, tanto com a Joelma quanto o Daniel, fiquei babando aqui, porque são dois que eu adoro. Também feliz que o Ale também vem, ele já exibiu outro filme aqui. Tem um filme do Ale que ganhou um prêmio no Irã, e eu estava no Irã nesse momento, assistindo um festival de cinema para criança no Irã. E ele ganhou, o Garoto Cósmico, ganhou um prêmio lá. Eu trouxe o prêmio para ele. E aí ele vai vir agora esse ano. A mostra sempre tem esses bate-papos depois das sessões. E isso é muito rico, tanto para as crianças como para os realizadores, né? Exato. E assim, fora essas coisas, a gente está falando de uma mostra aí, como você falou, né? Com 100 curtas, vai ter 8 longas aí e tal. Como que tá a sua expectativa esse ano, assim, com tudo, assim? Você falou que é o segundo ano dessa retomada, depois de pandemia e tudo mais. E aí, como é que fica o seu sentimento, assim? Você tá otimista, tá com a faca no dente agora vamos pra cima? Como é que tá? Olha,
eu confesso que eu tô até achando curioso como eu tô. Assim, ao mesmo tempo que eu tô com frio na barriga gigante, eu faço há 22 anos e eu ainda tenho frio na barriga, isso é muito louco, né? Mas eu tô um pouco com a faca nos dentes em relação a querer que esse mundo adultocêntrico, né, olhe para essas questões de uma maneira mais profunda, né? Uhum. Então eu tô com frio na barriga, mas ao mesmo tempo eu tô louca para ver as crianças. Ao mesmo tempo, a equipe de curadoria acabou selecionando filme demais, então a mostra ficou gigante, né? Como esse filme. Então é isso, a gente vê os filmes, não, mas esse tem que aparecer, não, esse tem que ser selecionado, olha que tema incrível. E daí agora para botar isso numa programação é louco, né? Então a gente tem, para caber, né, para tantos filmes, né, a mostra acontece durante o final de semana do Dia das Crianças, o feriadão, lá no Pedro Ivo, que a gente transforma num centro cultural e num cinema gigante, de 500 lugares. Daí de segunda a sexta ela vai acontecer nas unidades escolares, então a gente, mais de 100 unidades escolares, a gente organiza sessões, manda camisetas, cartazes, as escolas compram pipoca. Ela vai acontecer ao ar livre também, a gente vai ter aqui em Floripa, tem o Olodum Sul. O único lugar que tem Olodum fora de Salvador é aqui. Então nós vamos fazer uma sessão lá também bem legal, bem legal. Vai ter também uma sessão na Ocupação Marighella, que é a ocupação que tem aqui. Então a gente tenta chegar o mais longe que a gente consegue. Vai ter na plataforma do Itaú Cultural, se não me engano, uns 13 curtas. Então a gente está tentando assim que chegue, né? Ano passado a gente teve um público de 30 mil crianças e é incrível. Então é isso, o frio na barriga, mas uma alegria de conseguir fazer de novo, né? Porque não é simples. Se você pensa lá atrás, fazer o projeto, botar na Lei Rouanet, botar na lei de incentivo daqui, botar no edital que tem. Então assim, é um processo muito longo, desgastante às vezes, mas é um retorno de uma alegria, assim, sabe? Imagina. Frio na barriga, faca nos dentes. É um turbilhão de coisas, assim, mas ao mesmo tempo, assim, eu fico muito grata, né, pela minha equipe, por eu ter conseguido captar e conseguir fazer, porque uma mostra de cinema para criança, fora do eixo Rio-São Paulo, né? Exato. Nunca deixou de fazer. Um ano, em 22 anos, a gente tem que se orgulhar, né? Sim, muito. Uma outra coisa, como a mostra está aí já há tantos anos, como é com o retorno, além do retorno de público, né? Como é o retorno com relação às crianças, assim? De depoimentos, tem muito tempo de mostra, né? Então várias crianças devem ter crescido e enfim. Como é que você acha que... Tem alguma forma mais... Além da bilheteria, que a gente sabe que é muito importante, mas existe esse diálogo até para saber o que é que funciona, os filmes que funcionam mais, porque é isso, as crianças, elas têm uma diversidade muito grande, né? Não só de idade, mas de etnias, de contextos sociais, de gostos também. Então, eu acho que para a formação desse público, com o passar dos anos, essas crianças se tornaram adolescentes, alguns eu acho que já se tornaram adultos, né? 22 anos de mostra. Como é que você vê esse retorno, né? Prático com relação à influência que a mostra tem na vida das crianças, sabe? Olha, é muito legal isso, porque a gente vê isso com muita frequência, né? A atual apresentadora da mostra esse ano é uma menina que vai na mostra desde a barriga da mãe. E esse ano ela vai ser a apresentadora. Caraca! É muito isso, cara. Eu vejo, né, nessas meninas, principalmente nas meninas, eu vejo, assim, porque a mostra é um grupo de adultos, né? E todos com filhos por perto, e os filhos foram crescendo, né? A minha filha é poeta, hoje em dia está fazendo doutorado fora. A filha de uma amiga minha que cresceu na mostra faz filosofia. Você pega em Florianópolis, tem um grupo de mulheres, quando a gente foi numa das passeatas que teve, assim, e olhava para as meninas e eu reconhecia, sabe? Porque o cinema forma, né? O cinema forma. Então eu vejo muito crianças que cresceram, tiveram filhos e levam os filhos para a mostra, levam as irmãs para a mostra. Às vezes eu recebo mensagens, sabe? É muito lindo. Eu fazia no começo, tinha uma comunidade aqui, a gente fazia oficinas com essa comunidade. Durante uns 6 anos a gente fez oficinas com essa comunidade de cinema. E uma vez eu recebi uma mensagem: poxa, Luísa, você não sabe a importância, né, que isso tem na minha vida. Outro dia eu estava almoçando e eu vi uma menina fofa, linda, olhando para mim assim, dela: ai, Luísa, deixa eu falar com você. Você lembra de mim? Eu lembro que ela é filha de uma amiga minha, né? Porque também todo mundo trabalhava ali, era amigo.
Eu quero te agradecer, você não sabe a importância da mostra para mim, a importância das minhas memórias, porque é isso, a gente traz coisa muito boa, né? Além da gente trazer essa diversidade cultural brasileira maravilhosa, que as pessoas não conhecem, né? Essa cultura brasileira tão forte, tão potente, além disso, a gente traz clássicos do cinema internacional, a gente traz o Michel Ocelot, que é um mestre, a gente traz o Tom Moore, a gente traz o Miyazaki, né? Que são obras de arte, né? Um filme do Miyazaki, Totoro, é uma obra de arte. O Tom Moore, nós vamos trazer esse ano, a gente vai trazer o Wolf Walker, o Ocelot tem de Lili em Paris, que a gente exibiu uns 3 anos atrás, acho até um pouco mais. Esse ano a gente vai exibir 3 contos franceses dele. O Michel Ocelot morou na África há anos, então os filmes deles todos trazem essas lendas africanas. Então, assim, a mostra é um evento cultural muito forte, muito a gente traz muita coisa boa. Então, tem isso, crianças que fazem dublagem, crianças que viraram atrizes, que daí foram morar em São Paulo ou voltaram. Esse ano a gente tem uma coisa também que é muito legal, a gente abriu muita oficina para criança. Então vai ter dublagem para criança, de escrita criativa para criança, oficina de animação, oficina de interpretação teatrais, de jogos teatrais, e porque eu acho, mais do que nunca, as nossas crianças estão precisando desse tipo de coisa, a gente precisa apresentar para a criança esse mundo, porque as telas realmente estão aí, o celular está aí, o joguinho está aí, o TikTok está aí, a gente precisa apresentar outras formas de trabalhar com a imagem, né, para as crianças. A gente está bem contente que abrimos todas essas oficinas esse ano, e acho que vai ter uma procura grande, porque os pais hoje em dia procuram isso também. Os pais procuram levar os filhos ao cinema quando tem condições financeiras. Então a mostra é a oportunidade única, entendeu? Porque é gratuito. Então tem famílias que passam a tarde inteira lá, né? Porque a gente dá a pipoca, tem um café, a gente monta um café no centro administrativo, onde acontece. É lindo onde acontece a mostra. E é muito legal você ver isso, as famílias aproveitando. É porque elas só não aproveitam mais porque não existe oportunidade. Sim. Se a gente dá a oportunidade das famílias consumirem arte, elas vão estar lá, porque as famílias estão cada vez mais preocupadas com as suas crianças, né? E o convívio familiar. O cinema tem essa questão que eu amo, que é você vê várias gerações sentadas juntas, né? Quando é gratuito. Então, na mostra você vê vô, tia, avó, prima, tudo ali, 5, 10 pessoas da mesma família, né? Nossa, isso é um prazer, assim, inenarrável, né? Você poder oferecer esse tipo de experiência para as famílias, né? Nossa. Tem gente ali que nunca foi no cinema. Nunca. A maioria. Todo ano é isso. Estou dizendo a minha avó porque ela nunca entrou no cinema. Minha sobrinha nunca entrou. Minha filha. Então, assim, tinha que ter mostra em toda a cidade brasileira, assim, sabe? Tinha que ter mostra para criança em toda a cidade brasileira. Se eu acho que tem que ter festival, imagino que mostra para criança e festival para criança seria o ideal. Mas não é simples, né? Nós que fazemos festivais para criança, a gente conta na mão. Uhum. E é um trampo, porque é isso. É olhado um pouco como menos valor, né? Uhum. Então, é um trampo. Tem a Beth Carmona, em São Paulo, que faz o Com Kids. Eu sei que a SPCine está fazendo um trabalho muito legal, né, ali com aquelas escolas assim, da periferia, que está fazendo um trabalho ótimo. Tem a Carla Camurati e a Carla Esmeralda, no FICE do Rio, que durante os anos fizeram em mais lugares do Brasil. Tem no Nordeste, tem uma mostra chamada Miau, em Fortaleza. Daí tem esse Cinema e Educação, na Paraíba. Mas você vê, você conta nos dedos, né? Sim. Porque é um esforço, assim, hercúleo um pouco, sabe? Para levantar tudo isso. E fora que, assim, agora a gente consegue achar filmes, mas quando eu comecei a mostra, eu percebi que ou eu fazia o encontro do cinema infantil para chamar a atenção do poder público, dos gestores culturais, da importância de ter políticas para a produção de filmes, porque quando eu comecei a fazer a mostra, falei, mas quais filmes eu vou exibir? Eu não queria exibir filmes comerciais internacionais, eu queria exibir filmes brasileiros. Então, para poder fazer a mostra tantos anos, eu tive que fazer uma campanha de produção para que a produção para criança aumentasse. Eu tive que fazer um trabalho sério e forte para que os professores tivessem acesso a esse conteúdo, porque os professores não tinham acesso a conteúdo brasileiro audiovisual. Uhum. Então também não gostavam. Então teve que ter uma formação para os professores, teve que ter uma formação para os realizadores. É um processo formativo, assim, a mostra nesses 22 anos produziu um processo formativo para todo o país, porque todo ano
em algum momento do ano, antes era em julho, agora em outubro, eu vou para as televisões, a minha equipe vai, os curadores, do Brasil inteiro falar da mostra. Então, uma vez por ano, a gente lembra que existe cinema para criança, que é importante o cinema para criança. Plano detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas para os nossos ouvintes. E dessa vez, Cá, vou pedir para você trazer sua primeira dica aí para Luísa já ir aquecendo os motores lá, porque vai vir muita coisa dela. Eu vou tentar me lembrar aqui. O que você trouxe pra gente, Cá, de bom? Eu não vou nem me arriscar a dar alguma indicação de obra infantil, que ela é especialista. Por mais que eu goste e assista e tenha crescido lendo também muitas obras infantis, mas eu queria indicar uma série que as pessoas não estão falando muito e que eu acho que vale a pena. A Outra Garota Negra, que foi lançada recentemente, é uma série que vai mostrar uma editora de livros, né? Ela é negra, trabalha nessa editora onde só tem gente branca. E o sonho dela, ela é uma assistente editorial, na verdade. O sonho dela é se tornar editora. E um dia ela ganha uma outra colega negra. E aí coisas estranhas começam a acontecer. Eu acho que a série é muito interessante para mostrar como o mercado de trabalho ele é cruel com pessoas negras, cruel com mulheres negras e como muitas pessoas que estão aí defendendo que são antirracistas, aliadas, na verdade elas só estão perpetuando, estão dizendo isso da boca para fora e continuam perpetuando uma hegemonia branca e tentando manter pessoas negras em locais de subserviência. Então, tem um livro também, eu já li o livro, né? Foi lançado pelo Brasil, pela editora Intrínseca. Então, aqui no Brasil, a série está sendo exibida pelo Star Plus. Vale muito a pena, é uma série curtinha, tem poucos episódios. Os episódios não são gigantes, então os atores estão bem, vale muito a pena. E eu queria indicar uma série que eu acho que um monte de gente já viu, mas eu vi recentemente, eu demorei um pouco, né? Que é Cangaço Novo, que é criada não só por ele, mas também pelo Ali Muritiba, que é alguém que eu tenho admirado demais o trabalho nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, assim, ele tem feito coisas muito interessantes e vai lançar muitas coisas em breve, assim. Pra mim, uma coisa sensacional dessa série é o elenco majoritariamente nordestino, num país onde, assim, as pessoas ainda, né, nordestinos que vão trabalhar no Sudeste, ainda tem gente querendo que se diminua o sotaque e ainda existem muitas produções que falam de locais do Nordeste, de histórias dentro do Nordeste e colocam o elenco majoritariamente do Sudeste, fazendo um sotaque ridículo que não pertence a ninguém de nenhum dos 9 estados do Nordeste, sabe? Então ver Cangaço Novo chega a dar uma certa alegria, sabe? Porque respeita os nossos atores, respeita a nossa diversidade, sabe? E, enfim, é muito bem filmada, é muito bem atuada. Você já na primeira cena, assim, já é completamente fisgado pela série e a cada episódio a coisa fica mais e mais maravilhosa. Enfim, eu estou levemente apaixonada pelos protagonistas porque eles são incríveis e, enfim, que série boa, minha gente, que série boa. E a Alice Carvalho, incrível, né, cara? Ela é sensacional, gente. Aquela mulher é maravilhosa, pelo amor. Nossa, de verdade, assim, apaixonadíssima por essa série. Quero mais, entendeu? Eu preciso de mais obras, não necessariamente para falar sobre o sertão brasileiro, porque eu nem venho do sertão. Mas, assim, que fale... É muito bom ter boas histórias que saiam do eixo do Sudeste, que mostrem como a minha região é tão incrível, no sentido de a gente tem muita cultura, muitos artistas maravilhosos e a gente merece respeito. A gente tá construindo arte para esse país há todo tempo, sabe? É isso aí. Imagina, querida, se você desde pequena
começar a assistir filmes onde você visse Crescidas com Você na tela? Teria sido um sonho, teria sido muito incrível. Seria. Então, mas, assim, é isso que na mostra a gente batalha. Assim, a Santa Catarina, né, é um estado que foi colonizado pelos italianos, pelos alemães, pelos portugueses, mas a gente tem aqui coisas incríveis, assim, a primeira deputada negra foi aqui, a primeira professora negra foi aqui. Então, a gente tem algumas coisas aqui, mas a mostra, desde o começo, ela tem essa preocupação. Então, ano passado, a vinheta era uma música nordestina, a gente fez uma homenagem à cultura nordestina. Que demais. Mas então, esse ano, por exemplo, de dicas, né, tem um filme incrível, um curta-metragem chamado Era uma Noite de São João. Então, que traz toda essa cadência nordestina, sabe? Para que as pessoas conheçam, porque é isso que acontece. Não se conhece a cultura brasileira. Exato. Né? Isso que a gente tem um outro filme que a gente exibiu ano passado que ganhou, é Meu Nome é Malum. Esse filme é incrível, trata da ancestralidade da criança, do nome da criança. Ela sofria bullying, né? Porque o nome dela era Malum, daí os pais explicam por que o nome é Malum, então conta toda a história da África, dos ancestrais delas na África. Então é isso que a gente prega, né? Que as crianças, todas as crianças, consigam ver a sua cultura na tela, né? Isso, e na verdade essa diversidade brasileira que faz a nossa potência, né? A cultura brasileira, essa mistura, né, dessas etnias todas. Então a gente, desde a primeira mostra, assim, a gente busca trazer essa diversidade. Então, assim, muitos desses curtas vão estar na plataforma do Itaú Cultural do dia 12 ao final do mês de outubro. Então tem muito curta bom ali, tem um chamado Ciranda também, A Ciranda Feiticeira? Ciranda Feiticeira, é isso aí. Que é de Itamaracá, da Lia de Itamaracá, entendeu? Que conta a história dela. A gente também tem um filme, Os Bebês Heróis do Xingu, da Clarice Cardel, que fala de lendas do Xingu. Tem Jussara, que é lindo, lindo, né? A memória de uma senhora que lia muito, uma senhora negra, que tinha uma biblioteca maravilhosa na sua casa. Então é um filme muito poético também e uma homenagem, né, às professoras. Então a gente tem filmes muito delicados, sabe? Filmes... Porque numa mostra para criança, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente seleciona. Uhum. A gente tem que ampliar o conhecimento das crianças, a gente tem que possibilitar que elas se vejam na tela. Então é uma mostra, a gente tem muita responsabilidade, né, da nossa equipe toda. Sim. Mas assim, a seleção de curtas está maravilhosa. Tem, desde o começo, muitas mulheres protagonistas negras. Ano passado a gente teve um que ganhou também, que era uma menina negra que queria ser cientista e ganha um prêmio. Então, assim, os nossos filmes, os filmes que a gente seleciona são filmes que apoiam esse momento que o Brasil está passando, né? De trazer a força dessa cultura, né, dessas etnias que formaram o povo brasileiro. Então, assim, convido para vir para a mostra, né, mas eu sei que não é tão simples pegar um avião e vir, mas alguns curtas vão estar na plataforma do Itaú Cultural. Muito bom. E tem um filme que não é de criança, mas que eu tô louca para ver, é Tom e Elis, que está em cartaz agora. Ah, sim. Esse eu acho que deve ser um documentário, dizem que é um dos melhores documentários que tem de música, né? E eu deles, cara, que parece que foi um encontro muito complexo no primeiro momento e que depois saiu uma obra de arte. Então, o que não é para criança, eu recomendo esse eu acho que é imperdível. Que demais, que demais. Nossa, já um monte de dicas aqui, olha só, que maravilhoso. Anotei tudo aqui que você falou, Luísa, só para o pessoal que tá ouvindo a gente, né? Todos os links vão estar no post desse podcast. Então, se você não pegou alguma coisa, você vai no post e aí vai estar lá anotadinho tudo que a gente falou. Esses curtas que a Luísa falou vão estar lá também. A gente já vai direcionando para onde você pode assistir ou, enfim, ver mais, né? Ler mais sobre o curta e tal. E só para fechar, então, o plano detalhe, eu trouxe um que eu assisti recentemente, um MesaCast, que é o Podpah, né? Acho que muita gente já conhece, é um MesaCast, acho que talvez seja o mais famoso, um podcast, enfim, hoje no Brasil. E eles levaram lá a Djamila Ribeiro para fazer uma entrevista e eu assisti essa entrevista assim, sabe, você ouve a Djamila falar e seu coração esquenta, é isso, assim, é impressionante como ela se comunica bem. A Djamila, para quem não sabe, é uma filósofa, feminista negra, escritora, acadêmica brasileira, pesquisadora também, né?
mestra em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo, e ela ficou muito conhecida porque ela lançou também um livro que se chama O Pequeno Manual Antirracista, lá em 2019, e é um livro também simples, direto ao ponto, assim, e ele não é um livro, nossa, um livro de 800 mil páginas, não é, um livro direto mesmo, assim. Então fica essa minha recomendação, inclusive pro livro, O Pequeno Manual Antirracista, que é muito bom, mas o papo dela com o pessoal lá do Podpah é realmente assim, é gostoso, porque primeiro que é um papo muito leve, muito descontraído, e a Djamila vai falar sobre, enfim, a questão do racismo estrutural, mas vai falar também sobre a relação dela com a filha dela, vai falar sobre o percurso dela também, que ela foi estudar lá fora, ela conta um pouco da história dela, é um papo delicioso, assim. Então fica essa recomendação de livro e de entrevista de Djamila Ribeiro, que vale muito a pena. Djamila nunca é demais. A gente quer mais e mais. Esse livro, gente, eu recomendo também. Eu li, assim, é um livro delicioso de ler, né? E ele te ensina, porque é isso, né? Não basta não ser racista, né? A gente tem que realmente apoiar as pessoas que entendam essa questão do racismo estrutural no país. Né? A gente tem que trabalhar muito contra isso. Então, eu li esse livro numa tacada só, ele é gostoso de ler, ele nos ensina muito e ela é maravilhosa mesmo, é uma ótima dica. Bom, chegando aqui no final desse podcast Cinemação 526, batemos esse papo aqui sensacional com a Luísa Lins para desbravar um pouco sobre esse universo das mostras, mas principalmente falar sobre essa relação cinema, filmes e crianças, que muitas vezes acaba sendo uma coisa que fica num segundo plano. E aí essa frase que a Luísa trouxe pra gente resume tudo de uma forma, eu acho que de uma forma muito precisa, né? As crianças precisam do cinema brasileiro e o cinema brasileiro precisa das crianças. Se a gente começar a pensar nesse caminhar de construção de público, apresentação das obras e tal, a gente tem tudo e o Brasil já deu várias demonstrações disso. Você olha estatisticamente na parte de consumo e tal, a gente consome nosso próprio cinema. É uma indústria super importante pro Brasil, que fatura bilhões por ano e tal, e muitas vezes acaba sendo sucateada, né? As pessoas não falam direito do que é a indústria cinematográfica brasileira, e para isso a gente precisa de pessoas como a Luísa Lins, que vai lá, faz um festival, 22 anos fazendo festival, Luísa. Então, eu só tenho que te parabenizar por tudo. É incrível, né? Quando você fala 22 anos, você fala, meu Deus, 22 anos. Mas sabe que caiu essa ficha de 22 anos agora? Porque até então você vai fazendo, você não pensa, né? Esse ano é que caiu, assim, nossa, 22 anos. Sabe? Parece que eu corri esses 22 anos desesperado. Pois é, Luiz, eu queria que você passasse pra gente como é que faz a galera que tá ouvindo, que sei lá, vai estar por Florianópolis, que quer ir lá na mostra, quer conhecer, como é que faz pra acompanhar o trabalho de vocês, tá concentrado num site, rede social, como é que faz pra acompanhar a mostra que tá chegando aí em outubro? Pois é, então assim, Florianópolis, vem muita gente no feriado pra cá, né? Assim, então, e a gente tem esse público gigante aqui, de famílias. Então, assim, a mostra começa no dia 12, no Teatro Governador Pedro Ivo, e vai até o dia 15 no Teatro Governador Pedro Ivo. Do dia 16 ao dia 20 fica no Cinema do SIC, que é um centro cultural aqui de Floripa, e depois volta para encerrar no Pedro Ivo com o show do Barbatuques. O Barbatuques é quem fez a trilha sonora do Perlins, do Ale Abreu. Maravilhoso. Maravilhoso. Nós vamos começar com o filme do Ale Abreu,
do Perlimps, e terminamos com o Babatuk, que fez a trilha deles. Então, assim, toda a programação está no nonosso site, mostradecinemainfantil.com.br. A gente também tem o Insta da Mostra, o Instagram Mostra de Cinema Infantil. A gente tem o TikTok, a gente tem agora também a gente tem o Twitter, a gente está com todas as redes sociais, então acompanhem lá tem toda a programação. No site você faça parte da nossa lista, que a gente te manda toda a programação que acontece o ano inteiro. Eu acho que a Mostra é uma oportunidade para a gente conhecer o cinema que é produzido para as crianças no Brasil. Muita coisa boa é produzida. Sim. E acho que é a cara do Brasil, é a cara da infância brasileira, essa infância diversa, do norte, do sul, do nordeste, sabe? Toda essa potência da cultura brasileira. Eu acho que é um programa para adultos. Uhum. Eu acho que a Mostra virou cult, até como ela estava falando. Muitas pessoas cresceram, mas continuam indo na Mostra, sozinhas, ainda meio encabuladas. Ai, olha, hoje eu vim sozinha, não trouxe sobrinho. Falei, querida, entre e seja feliz. Então a gente tem assim um público muito grande e que fica muito feliz, sabe? Assim, e nesses momentos duros que a gente passou no país, né? Então você tem um evento que traz alegria, que traz inclusão, sabe? Que traz arte, né? Então é muito bom estar ali. Então, convido todos para virem, convido para acompanhar. Tudo que acontece na Mostra a gente coloca no Insta para as pessoas poderem acompanhar também. Os bate-papos com os realizadores, com as crianças no final da sessão é algo maravilhoso. Assim, então, é um momento... Ai, criança é tudo de bom, né? Criança tudo de bom, é tudo que a gente mais ama. Eu quero agradecer muito o convite, foi maravilhoso estar aqui, conversar com vocês, trocar ideias. Isso tudo sempre acaba também trazendo novas ideias para a gente, né? Então, convido todos para acompanharem a mostra e é isso. Espero ver vocês novamente. Um abraço, gente. Obrigada por tudo. Obrigado mesmo, viu, por doar seu tempo aqui com a gente. Foi sensacional. Adoramos o papo com você, de verdade. Que bom, fico muito feliz. Cá, obrigado também por vir aqui, dar esse suporte para fazer essa entrevista aqui com a Luísa. Que papo legal, Cá. Que bom que você estava aqui. E também deixa aí suas redes sociais, canais. A Cá tá lá no YouTube, tem coluna aqui no Cinemação também, né, Cá? Sim, eu que agradeço pelo convite. Foi uma conversa muito enriquecedora, eu fiquei muito feliz de participar. Eu que agradeço por você ter me chamado para conversar com a Luísa. Eu tô no YouTube fazendo vídeos, sempre falando sobre gênero e raça dentro do cinema. E também escrevo, né, aqui pro Cinemação. Então, às vezes algumas críticas, às vezes textos que não são críticas, mas são para pensar o cinema. Tô lá no Instagram também. Caricinha Vieira, mas procurando por Carissa Vieira, né? C-A-R-I-S-S-A. Já achei, que ótimo. Eu já vou te seguir, tá? Pra gente ir trocando figurinhas. Eu acho que você vai gostar da programação da mostra. Adorei te conhecer também, querida. Em ver o filme da Lia de Itamaracá, não só ele, mas assim, nossa, quero. E tentando, mas nem sempre conseguindo, estar presente no TikTok. É que eu não sou jovem. Você não é jovem? Então, é isso. Pra me achar, é só procurar Carissa Vieira, que eu tô aí nesse monte de lugar. Mas obrigada pelo convite. Valeu, Cá, muito obrigado. É isso, meus amigos, para você aí que tá ouvindo a gente, né, se você gostou desse episódio, se você quiser ajudar na discussão, né, mandando sua crítica, análises, perguntas, dúvidas, enfim, você pode mandar aí seu comentário em nossas redes sociais, né, ou através do nosso e-mail, contato@cinemação.com. Além disso, lembre-se de seguir no Spotify e na Apple Podcast, curtir na Deezer, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox, para que você possa receber aí todos os nossos episódios assim que eles saírem, você não perde nenhum. E fica o convite também para você se tornar um apoiador do Cinemação. Com o valor de um cafezinho você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no fim do ano. O link para se tornar um apoiador estará no post desse podcast. O podcast Cinemação 526 fica por aqui e a gente se vê no próximo.
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.